Depois de 47, esse é o nosso país pequeno. Começamos com o plano de divisão. Depois de 49, da guerra de Yom HaAtzmaut, ou guerra de independência. Todos os países árabes começam a guerra contra um novo país. Mas, felizmente, para nós que estamos aqui agora, Israel ganhou mais da território que o plano manda para os judeus. 67, desculpa. 6 dias, toda essa região de Cisjordânia, Gaza e Península de Sinai foi ocupado de Israel. Essa é a situação hoje, depois de Oslo, depois de todos os acordos com a autoridade palestina. Essa é a situação hoje. Tem autoridade palestina, com o líder de Fatah na Cisjordânia, Gaza de Hamas, que agora temos uma época muito interessante com Hamas. Pela primeira vez, eles vão mudar a manifestação de Hamas, declaração de Hamas, e até agora o Hamas. Você sabe o que significa que é o Hamas? Hamas é em árabe, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, movimento de resistência muçulmana. Não é como Fatah. Fatah, por exemplo, é uma organização, por muito tempo, eu acho que até agora, é mais terrorista de política, mas Hamas foi uma organização nacional, nacionalismo palestino. O Hamas é muçulmano, por isso podemos falar com Fatah, porque podemos chegar para um acordo, one way or another. Mas com Hamas, como uma organização religiosa que acha que tudo a região de Palestina e a região do Médio Oriente não é muito certo para o pensamento de ISIS, que tudo a região é região muçulmano, não é árabe, não é palestino, muçulmano. Agora eles falam que eles vão mudar a declaração deles. Mais interessante é que eles falam que o país Palestina pode ser nas fronteiras de 77. Isso muda bem grande. Não sei que é verdade ou que vai ocorrer depois, mas tempo muito interessante politicamente. Agora podemos falar que Israel, como Muhammad Zobi fala nesse clipe curto, é multicultural. O multicultural no lado da comunidade judaica, que muitas aqui conhecem, e também no lado das outras comunidades de tema em Israel. Essa divisão religiosa e étnica, mais ou menos. Isso é exato, depois falamos mais ou menos. Judeus, 75 e pouco. Muçulmanos, 16,6. Cristãos árabes, cristãos em geral, que cristãos também, tem cristãos árabes e tem cristãos que não são árabes. Drusos, meu povo, e outros sem religião, não declarar que religião. Isso é muito estranho, porque em todo o mundo tem esse porcento e maior. Que muitas pessoas falam, eu tenho fé, não tenho religião. Também em Brasil, tem muitas que falam, eu tenho fé. Em Israel é muito pouco, porque todo mundo, esse é o país de profetas. Só por isso todo mundo tem religião. Dentro da comunidade judaica temos secular, tradicional, religiosos, ortodoxos e ultra-ortodoxos. Eu acho que aqui em São Paulo, na comunidade judaica, tem mais ou menos tudo. Mas a diversão étnica dentro do povo judaico, isso é uma coisa que não temos aqui em São Paulo, comunidade. Não temos, eu sou parte da comunidade judaica aqui. Etiópios, Ashkenazim também, tem europeus e europeus orientais. Sfaradim, norte da África, Iêmen. Ela, por exemplo, esse é o casamento da minha melhor amiga, Moran. O pai dela, ele é Ashkenazi, Yeki. A mãe dela, ela é Yemeni. Ela é muito linda.
Tem iraques, curdos, etc. Também tem russos. Os russos etíopes são imigrantes, os últimos imigrantes que entram em Israel. Os russos nos primeiros anos de 90, depois da... etíopes pouco depois, no meio dos anos 90, isso mais ou menos é étnica israelense. Aqui em São Paulo, os imigrantes que chegam aqui em São Paulo, a maioria chega da Europa, depois da Guerra Mundial, por isso é diferente. Israel é a casa do povo judaico. Eu, como minoria em Israel, como parte da minoria em Israel, isso é a primeira coisa que eu quero que todo mundo entenda. Eu não quero um país religioso, um país judaico, como eu quero um país muçulmano, mas eu acho que precisamos manter Israel como o país do povo judaico, um Beit Leumi, uma casa nacional para o povo judaico. Justification e não sou religiosa. Eu tenho fé, ok? Eu não sou religioso, mas historicamente precisamos manter Israel como a casa do povo judaico. Isso é um argumento dentro, por exemplo, na esquerda israelense. Esse é o argumento que eu teve agora, antes de 2, 3 dias. Um israelense me falou, você é da direita, extremismo direita. Eu, não, mas eu acho que eu não quero o país de todos os povos. Isso é uma coisa pessoal, não é oficial, não como cônsul geral, como minoria em Israel. Tem pessoas que acham que Israel precisa ser um país para todos. Mas eu não quero isso. Eu quero que Israel fique e continue como país do povo judaico. Para mim, como minoria, que agora eu tenho família em Síria, minorias étnicas e religiosas no mundo árabe, judeus e não judeus, drusos em Síria e em Líbano, agora em uma situação crítica. O único país no Médio Oriente, por certo, que segura as minorias é Israel. Eu não quero falar que também dentro de muitos países no mundo, mas por certo na região do Médio Oriente. Dentro dos árabes, a situação não é mais fácil do povo judaico. Tem também muçulmanos, que são 80% da sociedade árabe em Israel, 80% são muçulmanos, a maioria deles são sunitas. Tem dois vilas xiitas, um xiita e um Ahmadi, em Haifa, mas todos os outros são sunitas. Ahmadi é um grupo também muçulmano bem pequeno, que fica só em Haifa. Eles têm vila dentro de Haifa, Kababir. E também tem beduínos, todos os beduínos são sunitas. Não, dentro dos beduínos também podemos falar sobre beduínos do norte, beduínos do sul, tem diferença. Do sul tem beduínos que chegam da Arábia Saudita e tem outros que chegam na África. Tem beduínos que são mais brancos e tem beduínos que são muito negros. Mas todos são árabes ou muçulmanos. Dentre os cristãos, 2% tem ortodoxos gregos, eu estudei na escola deles, católicos, latinos, protestantes, maronitas e coptas. A maioria das coptas são em Egito, tem 20 milhões em Egito. 20 milhões dos coptas são em Egito. E tem comunidade pequena em Israel também. Eu sou parte da comunidade árabe. Agora eu não falo sobre Palestina, sobre Cisjordânia, sobre Gaza, só dentro de Israel. Tem em Israel 1,8 milhões de árabes. Eu falo só sobre isso, sobre eles. Que são os outros drusos? Tem discurso dentro da comunidade árabe, comunidade drusa. Que são os drusos? Somos árabes ou não? A maioria dos drusos em Israel vão falar que eles não são árabes. Drusos, não árabes, muitas. Eu acho que não é verdade, porque nossa língua é árabe, nossa cultura é árabe, nossas casas são árabes, nossas vilas são árabes.
Originalmente temos na Genome druso muitas, o Genome druso é uma pesquisa muito interessante para grupo fechada, que é o Genome. Para grupo muito fechada, temos origens étnicas, muitas origens étnicas dentro da comunidade druso. Por isso tem pessoas com cabelo blonde e olhos azuis, e tem pessoas com mais ou menos, shhurim כאלה. Isso é uma questão grande em Israel, porque não temos nacionalismo israelense. הביטוי נכון, nacionalismo israelense? Identidade nacional. Identidade nacional, acho que é melhor, porque nacionalismo tem um contexto um pouco problemático isso. Ok. O judaísmo é uma nação dos judeus. Judaísmo, não israelismo. Ok? Por isso, eu não sou israelense. Eu tenho cidadão israelense, mas sou druso. Meu povo, Ha'am, Haleom, uma nação, é druso. Mas não tem no mundo nação druso. Não temos origens nacionais. אין לנו, נכון, בתעודת זהות לאום, nação, druso. אבל אין, לא הייתה דרוזיה, לא הייתה דרוזלנד. Nunca fui. Druzistan, nunca fui. When you try to define a nation, you are all here Brazilians. It doesn't matter where you come from or what is your religion. If you are Jewish, Protestant, Catholic, Evangelical, you're all Brazilians, right? In Israel, we are all Israelis. But when you go and you ask, what is your nation, then it becomes more complicated. Because in Israel, the nation of Andrei is Yehudi. Now, not only Israeli. Israel is his citizenship. We all have equal rights as citizens. But when you ask what is your nation, he's Jewish and I'm Druze. And the Muslim and the Christian are Arabs. Now, why I'm just combining languages, it's crazy. I thought that I speak 5 languages. Now I'm mixing all the 5, so I have no idea which language I'm speaking now. אוקיי, אז אני אמשיך בעברית. לא, בסדר. ערבית, בדיוק. So this is a question in Israel right now. This is actually the argument that I had 2 days ago with an Israeli writer. You can't create an Israeli nation, like all of us under the Israeli nation, because it will terminate the Jewish state. Now, I agree with him. That's why I don't want one state for all. I want it to be divided. I want Israel to stay the state of the Jewish people, not a Jewish state like religion speaking. I'm speaking about national. So that's why I accept the definition of Israeli citizenship, but different nations, even though that I can't define myself as part of the Druze nation, because there's no such a thing, Druze nation. Now, I can't consider myself as part of the Arab nations, because nowadays when you say Arab, you don't refer to the cultural origins of the word Arabic. Because if you go to the cultural origins, then all the Jews who came from Yemen and from Morocco and from Egypt are actually Arabs. That's actually the right definition. But what Jamal Abdel Nasser, the president of Egypt during the 50s and 60s did, he created the Pan-Arabic League. And he tried to create one Arabic state. He began with Syria and Egypt. And he defined the Arab nation as an Arab nation. Even though that now all the Nasser thinking and definitions are collapsing in front of our eyes. Because now you know that there is no Arab nation. There are Syrians and Lebanese and Yemenis and Sauditas and Egyptians and Libyans. The Arab League is actually one of the most dysfunctional organizations in the world, and we see it now in Syria, like how much they are bigots. Esses outros, tem drusos, tem circasianos. Os circasianos são, que é isso? Que é isso?
Okay, the Circassians actually are European Muslims. They came from the region of, you can say, West Russia, the Caucasus. They became Muslims under the Ottoman Empire. Actually, they lived in the mountains, they were really strong, and they were well known as good warriors. So what the Ottoman did, actually when you go to the definitions of war crimes, is actually moving population from place to place and mixing population. This is what the Ottomans did at the time. They actually took the Caucasians and they created villages of warriors during the route from Istanbul to Mecca. That's why you have villages in Syria, in Lebanon, in Israel, 2 villages, and continue to Jordan and to Saudi Arabia. They're actually Europeans. They don't speak Arabic, they just pray in Arabic because they are Sunnis. They speak Caucasian. This is actually a East Russian language. Even though that they are Muslims, they are all blondes, by the way. They participate in the Israeli army. They organized with the Druze. That's why I actually put them together, because politically they are organized with the Druze. There are only 2 villages of Circassian in Israel, 16 villages of Druze, so together they are like trying to create some political influence. Cultura diferente. Ele entra na região do Médio Oriente durante os séculos 12, 13, 14. Os russos são imigrantes novos, isso é totalmente diferente. Cristãos, tem também árabes cristãos, etiópios, Bahá'í. E você conhece os Bahá'ís em Haifa, centro em Haifa, todo mundo conhece eles. Samaritanos e também um grupo bem interessante, tem parte da comunidade samaritana, são na Cisjordânia e outro em Holon. E tem comunidade pequena. Eles são muito interessantes porque eles não são judeus, mas a fé dele é Tanakh. A vida dele, exato, a vida deles é a vida da Tanakh. Eles fazem exato que está na Tanakh, não o Talmud, não o Mishnah, não tudo judaísmo mais moderno. O grupo da Cisjordânia, eles falam que eles são palestinos, em Holon eles são israelenses, muito interessante. Agora falar um pouco sobre os árabes em Israel, porque falamos sobre democracia. Eu acho que diversão israelense, podemos entender que Israel é democracia, porque todo mundo pode viver lá e practice a religião, a fé deles. Em Israel, os árabes têm 81 muçulmanos, 90% cristãos, 10% drusos, dentro dos árabes, ok? E 100% dos árabes, isso é a divisão. As cidades árabes, maiores cidades árabes, Natseret, Al-Fahim, Taibe, Shfar'am, Natseret, Nazaré, e agora tem mais ou menos meio cidades muçulmanos e meio cristãos. Al-Fahim é totalmente muçulmano. Todas as cidades dentro de Israel. Tem também cidades grandes com comunidade árabe bem grande. Haifa, essa festa de Natal, mais ou menos a mesma época de Hanukkah. A festa em Haifa se chama Chag HaChagim, festa das festas. Maravilhosa lá. É muito interessante, muito, para mim, emocionante. Akko, Acre. Lod e Ramle, no centro de Israel, Jaffa, e também tem comunidade árabe bem grande, Jaffa podemos falar, Tel Aviv e Jaffa. Tel Aviv é parte judaico e Jaffa é parte árabe dessa cidade. Centros dos árabes são no norte de Israel. Aqui tem beduínos, o maior dos beduínos são no sul de Israel. Você conhece o Knesset? 120 parlamentares em total. Falamos que os árabes são 21%. A questão é quantos árabes temos na Knesset, parlamentares árabes temos na Knesset. Normalmente,
até as últimas eleições, foi na Knesset entre 10 até 11 parlamentares árabes. Por quê? Porque normalmente os árabes participam nas eleições em números bem menor da população em geral. E também falamos sobre a crise do ano 2000. Em 2001, só 18 dos árabes participam na eleição. Por isso, ele não teve, no passado, muitos representantes. Hoje, temos 18 parlamentares árabes. 13 deles são na partida árabe, 4 partidas diferentes participam nas últimas eleições juntos, como uma partida. Eles têm 14, mas 13 são árabes e é judeu, Dov Hanin. Dov Hanin ele da esquerda israelense, da partida comunista. Ele é o único judeu na partida árabe da Knesset. Mas tem mais 5 árabes na partida zionistas. Da Likud, ele é o druso. Ayub Kara, agora ele é um ministério, sem pasta, mas ele é um ministério, graças a Deus. União Zionista, com Herzog e Livni. Zoher Bahlul. Ele é comentarista esportivo. Obrigado. Muito famoso em Israel. Fala hebraico maravilhoso. Ele é muito conhecido em Israel. Ele é muçulmano, sunita. Ele agora parte da Mechaneh Tzioni. Hamad Ammar, na partida de Lieberman. Akram Hasson, com Kahlon, Kulano. E Esawi Freij, na Meretz. 18 árabes e menos que na percentual na população geral. Mas, se os árabes participam mais nas eleições, ele vai ganhar mais assuntos no parlamento. Ayub e Hamad Akram drusos, Zoher e Esawi muçulmanos. Mas tem uma família, tribo árabe muçulmano na cidade de Tira, que eles são participantes muito ativos na partida de Likud. Eles são membros da partida de Likud.